Fala pessoal, chegamos para mais um vídeo. Você está no vídeo do Pregue Simples. Então hoje eu vou ajudar você a descomplicar e vamos facilitar a sua pregação. Sabe o que acontece? Muitas das vezes, quando a gente está começando a pregar e tal, e talvez, bom, aí eu já não sei dizer para quem prega mais tempo, mas eu tive isso quando eu comecei a pregar. Hoje eu já não tenho mais, porque é um hábito que eu aprendi e é isso que eu quero compartilhar com você. Mas quando eu comecei a pregar, eu tinha receio, né? Vamos colocar assim, receio, vergonha de poder compartilhar, né? Mostrar o meu sermão para as pessoas, né? Então, eu lembro do meu primeiro sermão que eu fui fazer na aula de homilética, né, que é a aula de preparar sermão, e o texto era o de Zaqueu. E aí, nossa, os caras queriam, eu queria, na verdade, fazer o sermão. E aí eu lembro que o professor falou assim: calma, Lucas, você não vai fazer o sermão da sua vida nesse primeiro. E se você tentar fazer isso todas as vezes, nessa primeira vez, você vai gastar muito tempo, e nos próximos também. O ideal para você agora é aprender a fazer, para daí então você ir melhorando ao longo do tempo. Né? E eu lembro que, nossa, o sermão que eu preparava ainda no seminário, eu guardava 7 chaves, só falava. O pessoal só via ele quando eu ia pregar, alguma coisa do tipo, né? E nossa, era complicado, era tenso, né? Mas, enfim, depois de um tempo eu aprendi a ter esse tipo de coisa. Alguma vez ou outra você vai errando, eu fui errando e tal, e fui vendo esse tipo de realidade. Então eu comecei a compartilhar o sermão antes mesmo de pregar. Eu já estava namorando. Já estava casado? Não lembro. Eu lembro que eu comecei a mostrar o meu sermão, né, isso já depois de formado e tal, para Stephanie. Não lembro se a gente já estava namorando, se a gente já estava casado, mas eu comecei a mostrar para ela. Porque teve algumas vezes que eu falei algumas coisas que não tinham muito a ver, e aí ela me corrigiu e tal. Então, por conta disso, né, eu comecei a compartilhar o sermão com ela antes mesmo de pregar. Então, teve várias vezes que ela pegou e me corrigiu em algumas coisas. Ela falou: melhora isso aqui, melhora aquela ideia ali. Isso aqui não ficou claro e tal. Então, foi um momento de aprendizado muito bacana. Hoje, eu já não faço mais isso, mas porque eu já aprendi a cortar algumas coisas, umas ideias doidas que eu tenho, mas sempre que possível também eu ainda faço, né? Esses dias ainda eu mostrei um para ela antes de pregar, justamente por causa disso. Eu queria que ela desse uma olhada e tal, uma analisada, porque é uma ideia de fora, né? Uma análise que vem de fora. Embora seja a minha esposa, né, não foi ela que concebeu aquele sermão, fui eu. E quando ela prega, e ela prega muito bem, né? No caso, não prega de quantidade, prega de qualidade, muito. Então, quando ela prega, ela pega e me passa o sermão dela para eu analisar. E assim a gente desenvolve esse tipo de confiança, né? Então, o que eu quero dizer para você? Às vezes você pode ter a vergonha de compartilhar o seu sermão com alguém. Mas o que eu quero te dizer é que você não precisa disso. Eu quero te motivar a, toda vez que você for fazer um sermão, que você for pregar, ou antes mesmo de você começar a pregar, se você tem o desejo, comece a fazer sermão, comece a elaborar e passe para alguém poder analisar, passe para alguém poder ver. Sabe? Porque, claro,
Você fez aquilo. É óbvio que você vai gostar. E muitas vezes dói. Dói você mostrar o sermão para alguém e a pessoa criticar. Só que veja, é diferente uma crítica de hater do que uma crítica de quem te ama, de quem te conhece, de quem é teu amigo e tal, se for tua esposa e coisas do tipo. É diferente, porque essa crítica vai ser a tal crítica construtiva. Não vai ser a crítica para denegrir, igual a crítica do hater. Sabe? Então, para melhorar a sua entrega em cima do púlpito, o que eu digo sempre entregue para alguém antes. Entregar o seu sermão antes para alguém, ele vai te ajudar bastante a desenvolver esse tipo de coisa. Primeiro que você vai perder a vergonha, você vai perder o medo. Tá certo? E aí, quando alguém observa o que você fez, o que você escreveu, antes de ir para o púlpito, tem muita coisa que você pode alterar, que você pode mudar, ajustar, melhorar, porque veio uma visão externa. E aí a sua entrega lá em cima será melhor, será maior. Então, aproveite isso, sabe? Desenvolva isso, mas assim, também você não vai pegar e apresentar para qualquer pessoa. Apresente para uma pessoa que entenda um pouco, que tenha uma certa confiança em você, que você tenha uma certa confiança nessa pessoa, né? Então, compartilhe com alguém que vai poder realmente te ajudar. Poxa, né? Eu poderia muito bem compartilhar sei lá, com a minha mãe, entendeu? Mas a minha mãe não vai me ajudar tanto no meu sermão quanto a minha esposa poderia ajudar, porque a minha esposa ela já é mais crítica e tal, ela vai conseguir dar uns toques mais refinados em mim. Minha mãe já vai, nossa, tá lindo, entende? Então faz parte esse tipo de coisa. Por isso que eu digo, grave, passe o seu sermão antes de pregar para alguém. E aí entra outra coisa. Quando você faz isso antes de pregar, que você passa para alguém, isso significa que você se preparou, que você aproveitou o tempo que você teve antes para poder elaborar, redigir o seu sermão e passar para alguém. Ou seja, isso tudo mostra a organização. Você não chegou simplesmente em cima da hora, você sabe que vai pregar dia X. E aí você chega 2 horas antes do culto do dia X e aí que você vai preparar o sermão. Não dá. Não dá. E o sermão tem que ser feito com antecedência, tem que ser feito com calma. Né? Ele tem que ser gerido, você tem que gerar ele dentro de você para que ele possa ser entregue. Então, ele exige muito tempo. E não é difícil, viu? Você encontrar pessoas dizendo que preparam um sermão aí, que gastam horas para fazer um sermão. Tem um pregador que eu gosto muito, que é o Hernandes Dias Lopes, e ele falou que para um sermão ele leva pelo menos 8 horas para fazer um sermão. 8 horas. Pensando que ele prega um sermão de 3 pontos, com mais introdução e conclusão, 5 elementos de um sermão ele demora 8 horas. Imagina, é mais de 1 hora. É quase 2 horas por cada elemento do sermão. Então, não se preocupe com isso. Com a questão de esconder ou de ter medo de mostrar para as pessoas. Mostre. Mostre, isso é muito bom. Já contei aqui, né, mas vou contar de novo, que foi o caso de quando eu cheguei para fazer a prova para a pregação da presbiteriana. Foi um sermão muito bom e tal, foi bem legal, e o pessoal aplaudiu e tal, presbiterianos, deu glória a Deus, enfim. Mas o que aconteceu? Antes, eu não lembro se foi 1 mês ou 2 semanas, não lembro. Eu lembro que foi um período antes. Eu já estava com o sermão pronto, eu sentei com outro pastor e tudo aquilo que eu ia falar estava escrito. Passei as folhas para o pastor e ele analisou, ele leu. Ele fez. Eu tinha me dedicado bastante naquele sermão, então assim, ele estava impecável.
Né? E aí ele pegou e deu um destaque, falou assim, ó, eu acho que você só podia melhorar uma colocação ali que tinha no meio do sermão. Maravilha, perfeito. No dia da execução, todo mundo gostou e tal, foi maravilhoso. Mas teve duas, não dá nem para dizer que foi duas críticas, foram 2 pontos que se levantou ali. E foi exatamente em ilustração. Em exemplos que eu fui dar, em história que eu fui contar e tal. A primeira foi porque eu caí numa ideia que seria um senso comum. E aí, o exemplo ele afetou, ele foi diretamente ao encontro da realidade de um dos pastores que estava ali. Então, o cara se levantou e falou assim, olha, tal, muito bom sermão, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mas teve isso aqui e tal, que eu acho que é uma coisa que você pode alterar. Entendi. Não era nada que depreciasse o sermão, não era nenhum problema, né? Foi a única coisa que eu falei de um senso comum e que batia exatamente com a realidade que o pastor tinha vivido. E o outro caso é que eu já estava encerrando o sermão. E eu peguei uma ilustração e joguei na conclusão do sermão, coisa que não tinha necessidade de fazer. E eu inventei aquilo na hora. Eu conhecia a ilustração, eu usava ela em outra realidade, e no meio da conclusão me deu um estalo e eu peguei e meti essa ilustração na conclusão. E aí um outro pastor, e aí essa foi a segunda, o segundo conselho que eu recebi. O pastor falou assim, cara, você já estava concluindo. Todo mundo aqui já tinha gostado da sua mensagem, você já estava correndo, você já estava chegando na linha, já estava na linha de chegada. Não tinha necessidade de você colocar uma ilustração. Não tinha necessidade de você abrir um novo link. Você já estava fechando bem todos os assuntos, não tinha mais a necessidade. Ou seja, foi um negócio que eu pensei na hora e coloquei. Às vezes isso é muito bom. Mas eu estava num sermão de avaliação e realmente aquilo fez muito sentido. Eu já coloquei ilustrações e contei histórias em conclusão do sermão e tudo bem, não tem problema. Mas aquela ilustração ela não cabia bem. Entende? Então, ali eu peguei aquela crítica e tal, e aí melhorei. Então, tudo bem, que nesse caso era uma execução. Mas, por exemplo, poxa, eu ouvi pessoas que queriam o meu bem, pelo menos 3. Uma pré e outras 2 pós-entrega do sermão. Então, não tenha medo de mostrar o seu sermão. Tudo isso vai te ajudar. Posteriormente, preguei essa mensagem mais vezes. Inclusive, preguei aqui no canal também. A primeira ilustração, ela não está mais. Nenhuma das 2. Nenhuma das 2 ilustrações estão mais no sermão. Eu já joguei elas para outras mensagens. Poderia usar elas nesse sermão de novo? Poderia, não tem nenhum problema. Quando eu for pregar lá novamente, eu gravo essa mensagem e uso essas ilustrações, só que eu vou colocar ela no lugar correto e depois eu mostro para vocês aqui. Eu gravo ela e posto aqui e aí depois eu faço um react mostrando onde eu coloquei essas ilustrações. Tá certo? Então, a dica de hoje é essa. Mostre o teu sermão. Isso vai mostrar que você é organizado e se preparou antes. E você vai poder ouvir uma crítica externa, alguém que não foi quem produziu o seu sermão, com uma visão diferente, e vai poder te ajudar a melhorar a cada dia mais o seu sermão. Tá certo? Então, essa é a dica de hoje. Deus abençoe. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, sugestão de tema, sugestão de assunto, enfim. Coloque aí nos comentários. É muito importante. E mais, vem aí o curso do Pregue Simples, onde eu vou pegar na sua mão e vou te levar às suas pregações, passando ponto por ponto, detalhe por detalhe de cada sermão. Vem aí, aguarde, hein?